Amigos cristãos, tendes bom ânimo, apesar dos fatos. Eu, o Biratã, servo de Deus, venho por meio deste vídeo localizar as pessoas nos tempos que estamos vivendo e aproveitar para pedir desculpas pelo cálculo errado feito no vídeo anterior referente a este assunto. No início do capítulo 9 de Daniel, o profeta convida o leitor a ler Jeremias, capítulo 25, versículo 12. E entende-se que a ira de Deus refere-se, além da justiça, é claro, à idolatria, ou seja, a adoração a obras feitas pela mão dos homens, praticadas pelas igrejas romanas, igrejas ortodoxas e igrejas maronitas, presentes em Jerusalém e em toda a terra. E um fato mais agravante se deu após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Então, em 1955, a Igreja Católica fez com que os judeus comessem sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Formando naquele ano, até hoje, a comunidade hebreu-católica. Sendo assim, em 2025, Deus visitará e castigará a iniquidade das igrejas. Jeremias capítulo 25, versículo 12. Jeremias capítulo 25, versículo 29. Porque eis que em Jerusalém começo a castigar. Eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos nos arrepender. Início da profecia de Daniel, as 70 semanas de anos. Estando o profeta Daniel no primeiro ano de Dario I dos Medos, o rei dos caldeus, foi dada a ordem inicial para restaurar e edificar Jerusalém, ocorrida exatamente no ano 522 a.C. Neste mesmo ano, saiu a ordem celestial para o povo de Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas, ou 490 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Lembrando que este tempo termina em 21 de novembro de 2021, com o início do reinado da besta. 434 anos. Terminado os primeiros 49 anos, já estava edificada Jerusalém, inclusive com o templo, construído em 46 anos. João capítulo 2, versículo 20. E então se iniciou as 62 semanas de anos, ou seja, os 434 anos, exatamente no ano 474 a.C. Daniel capítulo 9, versículo 25. As ruas e muralhas se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É óbvio que estamos aqui aproximadamente no ano 443 a.C., quando o rei Artaxerxes I autorizou e ajudou financeiramente Neemias a construir os muros de Jerusalém em 52 dias. Nestes tempos angustiosos, os judeus estavam em miséria e desprezo. Conforme o livro Enciclopédia Novo Século, o ano 8 a.C. foi corrigido para o ano 0, devido à correção do calendário romano pelo imperador Augusto. Um ano antes, teria nascido Jesus Cristo, o Messias, finalizando então as 62 semanas, ou 434 anos, com a crucificação de Jesus no ano 33. E após 3 dias, o Messias ressuscitou. O povo do príncipe, na época, eram os soldados do Império Romano, que destruíram o templo em 70 d.C. E o Império Romano virou Igreja Romana com Constantino em 313. Hoje, este povo do príncipe é o exército cristão das nações que está se formando na guerra da Síria e do Iraque. No ano 8 a.C., o calendário romano foi zerado, confirmado pelo livro Enciclopédia Novo Século no tema Calendário Romano. E assim, considerando isto, você terá a soma exata dos 434 anos, ou 62 semanas, finalizando com a crucificação de Jesus no ano 33 e sua ressuscitação após 3 dias. E assim, com mais 7 tempos, 1981 anos, sairemos dos tempos de Jesus Cristo até o ano de 2014. Neste ano, vimos o Papa Francisco em Jerusalém, no dia 26 de maio de 2014, tentando um concerto para resolver as divergências com o islamismo. Ele propôs a união das igrejas.
Exatamente no dia 30 de novembro de 2014, o Papa Francisco teve êxito. Ele e o patriarca Bartolomeu I assinaram uma declaração conjunta e assim iniciou a última semana de Daniel. Mais tarde, em Cuba, 11 de fevereiro de 2016, o patriarca Kirill, como é conhecido, assinou também a declaração conjunta, unindo também a Igreja Ortodoxa Russa. Sendo assim, duas das antigas 7 igrejas da Ásia estão novamente aliadas contra o islamismo e contra o judaísmo. Ou seja, a Igreja de Pérgamo, o trono de Satanás, hoje Igreja Católica, e a Igreja de Tiatira, a igreja que tolera Jezabel, hoje Igreja Ortodoxa. Duas igrejas idólatras, católica e ortodoxa, na guerra da Síria e do Iraque. Última semana. A última semana foi iniciada em 30 de novembro de 2014 com a união das igrejas católicas e ortodoxas. Então, com mais 1260 dias, ou seja, a metade da semana de anos, o Papa Francisco fará cessar o contínuo sacrifício. Daniel capítulo 8, versículo 11. Ou seja, em 12 de maio de 2018, pela tarde, será tirado o sacrifício judaico, entendido como o louvor para Deus feito no Muro das Lamentações, que será derrubado, confirmando a profecia de Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 2. Também fará cessar a oferta de manjares. Bom, como o sacrifício de animais foi substituído pelo sacrifício dos lábios, o louvor, assim também a oferta de manjares se refere a Jesus Cristo, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Confirmando na segunda epístola a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E a hipótese mais provável é que o Vaticano faça valer de um evangelho achado na Turquia, mentindo que Jesus não foi crucificado. Neste caso, seremos anátemas. Galatas, capítulo 1, versículo 8. E conforme Joel, capítulo 1, versículo 14, todo cristão verdadeiro santificará um jejum para Deus. 2, 3 e... Depois disto, com mais 1290 dias, Daniel capítulo 12, versículo 11, as bestas, Bento XVI e Satanás, subirão do abismo. Após Bento XVI se recuperar da sua chaga mortal, Daniel capítulo 2, versículo 43, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Após isso, Apocalipse capítulo 7, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com a peste e com as feras da terra. Depois, teremos um eclipse em 2021, exatamente no dia 4 de dezembro de 2021. Um eclipse solar. Então, com mais 30 dias, em 5 de janeiro de 2022, os 144 mil serão selados. Daniel capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, estes são os 144 mil que serão selados após 45 dias do reinado da besta. Então, irmãos, o reinado da besta será de 42 meses. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Uma vez que Bento XVI já tinha sido Papa, ele continuará por 1260 dias a partir de 21 de novembro de 2021, finalizando em 3 de maio de 2025. Às 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8, versículo 14, se iniciará quando o contínuo sacrifício for tirado em Jerusalém, no dia 12 de maio de 2018, pela tarde, e finalizando no dia 28 de agosto de 2024, pela manhã, quando o santuário for purificado, ou seja, o exército invasor será pisado com seu santuário contaminado em Jerusalém. Apocalipse capítulo 11, versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto,
e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. As duas testemunhas são Daniel, capítulo 12, versículo 13, e o apóstolo João, Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, que iniciarão o seu testemunho em 15 de março de 2021 e finalizarão em 25 de agosto de 2024, quando serão mortos pela besta, depois do meio-dia. E com mais 3 dias ressuscitarão, subindo ao céu. Quanto à vinda de Jesus, sabe-se que ele vem como um ladrão. Quando das bocas do dragão, o falso profeta e besta, saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E então, após isto, na vida de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados.